Os anjos caídos, seres celestes que romperam com a ordem divina, desceram à terra e desencadearam um período de caos. Seus ensinamentos proibidos transformaram a humanidade e deram origem a uma linhagem de gigantes chamada Nefilins, marcando um dos capítulos mais obscuros da história antiga. Mas o que motivou esses seres a se rebelarem contra o Criador? De que forma influenciaram o destino humano? E qual foi o preço de sua traição? Neste vídeo, vamos investigar o enigma dos vigilantes, a corrupção que trouxeram ao mundo, o impacto devastador de suas ações e como tudo culminou no grande dilúvio. Um julgamento que mudou o curso da humanidade e cujas reverberações ainda ecoam nos tempos atuais. Se esse tema desperta seu interesse, inscreva-se no canal, compartilhe o conteúdo e deixe nos comentários sua opinião sobre essa história misteriosa que une o celestial, o humano e o eterno. Nossa jornada está apenas começando. Ao revisitar a linha do tempo da humanidade, chegamos a um período remoto, conhecido como Era Antediluviana, uma fase descrita em antigas tradições, anterior ao grande dilúvio que cobriu a Terra. Era um tempo em que os homens viviam em uma sociedade nascente, mais conectada aos mistérios do cosmos e aos sussurros divinos presentes na criação. No entanto, sob essa aparente simplicidade, escondiam-se forças capazes de alterar para sempre o destino humano. Foi nesse cenário turbulento que surgiu Enoque, o sétimo patriarca após Adão. Uma figura notável por sua retidão, sabedoria e profunda intimidade com o divino. Enquanto o mundo caminhava rapidamente para a corrupção e a violência, Enoque manteve-se fiel aos caminhos espirituais, afastando-se dos impulsos que dominavam a humanidade. Ele vivia em comunhão com Deus e carregava uma sensibilidade rara aos mistérios da eternidade. Enoque observava os céus com reverência, percebendo neles sinais de uma inteligência suprema. Seus contemporâneos o viam como alguém diferente, desligado do barulho dos mercados e das disputas familiares. Passava horas em meditação, buscando compreender os caminhos do Criador em meio a uma realidade cada vez mais sombria. Essa devoção singular não passou despercebida. Antigas tradições afirmam que Deus o escolheu para um propósito maior: ser profeta e testemunha dos mistérios celestes. Através de Enoque, a humanidade teria acesso a visões que ultrapassavam os limites do mundo físico, uma janela para o reino espiritual. Entre os textos que narram sua vida e experiências, o mais intrigante é o chamado Livro de Enoque, obra considerada apócrifa por muitas tradições religiosas, mas riquíssima em detalhes sobre suas visões transcendentais. Nele, Enoque é levado ao céu para receber revelações inacessíveis aos mortais. Através de sonhos e visões, testemunha o conflito entre seres celestiais, a corrupção que tomava a terra e os julgamentos divinos que se aproximavam. O livro descreve não apenas um relato místico, mas também um alerta, um retrato da constante tensão entre o celestial e o terreno, entre o livre-arbítrio humano e forças muito além de sua compreensão. Antes de ascender, porém, Enoque viveu entre seu povo, enfrentando os mesmos desafios da época. Foi esposo, pai, líder, alguém que guiava os outros por meio do exemplo, incentivando justiça e fidelidade em meio a um mundo cada vez mais dominado pela violência. Sua jornada foi marcada por humildade e obediência, e seu caminhar com Deus ultrapassou as barreiras do tempo e do espaço. Mesmo séculos depois, seu legado permanece vivo como testemunho de fé, esperança e busca incessante pelo divino. Entre os eventos que moldaram sua trajetória está seu encontro com os anjos caídos, um capítulo que revelaria os limites entre o bem e o mal. No universo ordenado pelo Criador, os anjos eram seres de luz, guardiões dos mistérios celestes e executores da vontade divina. Entre eles existia um grupo específico chamado de observadores,
ou Grigori, entidades designadas por Deus para vigiar a humanidade. Tinham a missão de proteger os homens, guiá-los espiritualmente e impedir que influências malignas se aproximassem. Esses seres desceram à Terra em um período de inocência, quando os homens ainda desconheciam os instrumentos do mal. Dos céus, observavam com fascinação a fragilidade e a resiliência humanas. Mas aquilo que deveria ser apenas tutela e supervisão se transformou em algo muito mais profundo e muito mais perigoso. Uma luz mais sombria recaiu sobre os vigilantes, que até então haviam sido servos fiéis. Eles começaram a sucumbir a uma tentação que criara raízes profundas em seus corações. O desejo pelas filhas dos homens, mulheres humanas, cuja beleza e graça despertaram uma paixão que não conseguiam controlar. Com o passar das gerações, esse desejo transformou-se em anseio. Samyaza, líder dos vigilantes, tornou-se incontrolável e foi o primeiro a sucumbir. Conhecido por sua sabedoria e força, havia sido escolhido como guia do grupo. Porém, em vez de contê-los, foi impulsionado pelos próprios instintos e tornou-se símbolo de rebeldia. Foi ele quem tomou a iniciativa de quebrar a ordem divina, liderando os vigilantes em um pacto de transgressão, um juramento selado em segredo. Reuniu-os no Monte Hermon, um lugar alto que conectava o céu e a terra, e ali revelou seu plano: tomar esposas humanas e gerar filhos. Alguns hesitaram, conscientes das consequências de desobedecer às leis do Criador. Mas Samyaza, astuto e persuasivo, assegurou-lhes que, se todos compartilhassem a culpa, ninguém seria punido sozinho. Sob sua liderança, 120 anjos selaram o pacto, e com ele, o próprio destino. Entre eles, Azazel se destacou pela intensidade de sua rebelião, tornando-se o braço direito de Samyaza. Azazel não apenas desejava tomar esposas humanas, mas também introduziu conhecimentos proibidos entre os homens. Ensinou a forjar armas, fabricar espadas e lanças e usar ornamentos para acentuar a beleza. Enquanto Samyaza liderava com carisma, Azazel semeava sementes de corrupção, fornecendo à humanidade ferramentas que a levariam à guerra e à idolatria. O pacto foi cumprido. Os anjos desceram à terra como homens, abandonaram sua forma celestial, tomaram esposas humanas e com elas geraram os Nefilins, uma raça de gigantes que combinava a força dos anjos com a carne corruptível dos homens. Logo, os Nefilins dominaram a terra, impondo sua vontade por meio da violência e da opressão. O equilíbrio divino foi rompido e toda a criação começou a sofrer. As consequências desse ato de desafio, a rebelião dos vigilantes, não foram apenas fruto de luxúria, mas uma traição ao propósito para o qual haviam sido criados. Ao compartilhar com os homens segredos reservados aos céus, alteraram o curso da humanidade. Os ensinamentos de Azazel incluíam astrologia, magia e fabricação de armas, transformando os homens em portadores de destruição. Samyaza assistiu aos filhos do pacto semearem o caos, ciente de que haviam cruzado um limite sem retorno. De seu trono celestial, Deus observou a corrupção espalhar-se pelo mundo. Os corações dos homens se encheram de violência e seus pensamentos se afastaram do Criador. A terra, antes pura e viva, tornou-se um campo de batalha para gigantes e humanos, onde o sangue corria como rios. Os anjos caídos, prisioneiros de seus desejos e ações, perderam-se em um ciclo de decadência. No entanto, sua rebelião não passaria despercebida pela justiça divina. Deus começou a preparar o julgamento que recairia sobre os vigilantes e seus descendentes. Mas antes, era necessário um mensageiro, alguém capaz de levar suas palavras aos anjos caídos. Esse homem justo, que andava com Deus, seria o escolhido para confrontar os vigilantes, anunciar o peso de sua transgressão e o destino que os aguardava.
A rebelião dos Guardiões marcou o início de um caos sem precedentes na história humana. Um período em que o celestial e o terreno se entrelaçaram de forma desastrosa. Enoque, em seu papel de profeta, deixaria uma marca para gerações. Ele enfrentaria os anjos caídos carregando não apenas as palavras de Deus, mas também a esperança de restaurar o equilíbrio. A luta entre céu e terra estava apenas começando. A justiça divina prestes estava a se manifestar. Os vigilantes não apenas perturbaram a ordem celestial ao tomarem esposas humanas e gerarem os nefilins, como também trouxeram ao mundo um conhecimento que a humanidade jamais deveria possuir. Fragmentos de sabedoria divina reservados aos anjos, ocultos aos homens por seu potencial devastador. Sob a orientação dos caídos, esse conhecimento derramou-se sobre a terra como uma torrente, transformando profundamente e de modo destrutivo as sociedades humanas. Azazel revelou aos homens o segredo do ferro e do bronze, ensinando-os a forjar armas letais, espadas afiadas e lanças de precisão mortal capazes de perfurar armaduras e escudos. Onde antes disputas eram resolvidas com instrumentos rudimentares, agora havia meios para matar com eficácia aterradora. A guerra, antes limitada em escala, tornou-se implacável. Os conflitos deixaram de ser meras rivalidades locais. Os homens começaram a organizar exércitos que lutavam entre si por território, recursos e poder. E enquanto isso acontecia, os nefilins observavam. Os filhos dos anjos caídos usaram essas armas com ferocidade colossal, subjugando comunidades humanas sob seu domínio e enchendo a terra de sangue. Outros vigilantes, além de Azazel, também compartilharam conhecimentos que perturbaram a percepção humana sobre o mundo e sobre o próprio lugar da humanidade nele. Ensinaram astrologia, revelando segredos dos céus. Os homens aprenderam a invocar forças invisíveis, realizar feitiços e manipular a natureza em busca de poder. Esse conhecimento, longe de aproximá-los do divino, mergulhou-os na idolatria e em um culto ao poder que os afastava cada vez mais do Criador. Altares foram erguidos não para honrar a Deus, mas para apaziguar as forças que os vigilantes haviam introduzido em suas vidas. Com o avanço dessas artes proibidas, a moralidade humana começou a ruir rapidamente. A violência tornou-se a linguagem comum. Comunidades que antes se uniam para sobreviver dividiram-se em facções rivais. A ganância e a ambição criaram raízes profundas, alimentadas pelas promessas de poder trazidas pelas novas habilidades. Os ensinamentos dos vigilantes fomentaram vaidade e hedonismo. Homens e mulheres aprenderam a se adornar com joias e cosméticos, transformando o corpo em instrumento de sedução e orgulho. Festividades, antes dedicadas à bondade de Deus, degeneraram em orgias e sacrifícios a divindades criadas à imagem humana, corrupta e sedenta de poder. A humanidade, criada para refletir a glória divina, tornou-se uma caricatura do sagrado. Entre os vigilantes, Zazel se destacou. Seu conhecimento influenciou profundamente o curso da humanidade. A metalurgia trouxe armas e guerra, mas também ferramentas para a expansão das cidades e exploração da natureza em escala nunca antes vista. O que antes era uma sociedade baseada em caça e coleta evoluiu para uma civilização primitiva organizada, porém completamente corrompida. Zazel ensinou a fabricação de armaduras, cobrindo guerreiros com capacetes e couraças que os tornavam quase invulneráveis. Isso intensificou a violência e consolidou o poder nas mãos de poucos. Os fracos foram esmagados e os homens passaram a ver a força como única medida de autoridade. Nesse cenário, os nefilins ergueram-se como senhores absolutos da terra. Sua estatura colossal e força descomunal, somadas às armas ensinadas pelos vigilantes, os tornaram incontroláveis.
Sob seu domínio, a humanidade sofreu uma opressão sem precedentes e toda a criação clamou em angústia diante da violência que a consumia. Mas essa corrupção desenfreada não passou despercebida aos olhos de Deus. O Criador, cuja paciência sustentou a liberdade humana, começou a preparar o julgamento iminente sobre os vigilantes, os nefilins e todos os que sucumbiram à corrupção. Antes, porém, seria necessário um mensageiro para confrontar os caídos com o peso de seus atos e anunciar o destino que os aguardava. Enoque, o homem que andou com Deus, seria o escolhido para esta missão, levando uma mensagem que ecoaria na terra e nos céus. Enquanto os homens mergulhavam cada vez mais na escuridão, o plano divino para restaurar equilíbrio e justiça entrava em movimento. Os ensinamentos dos vigilantes, que prometiam grandeza, trouxeram apenas destruição e decadência, afastando a humanidade de seu propósito original. A chegada dos vigilantes e sua transgressão marcaram o início de um período sombrio na história humana. O mundo, antes cheio de potencial e ordem, onde os homens caminhavam sob orientação divina, transformou-se em caos e desolação. Comunidades que antes viviam em relativa harmonia começaram a se desentender, sobrecarregadas pelas influências corruptoras dos anjos caídos. O conhecimento proibido, combinado à opressão dos nefilins, criou uma atmosfera de violência, ganância e desespero que sufocou qualquer vestígio de esperança. Antes da queda dos vigilantes, os homens levavam vidas simples, conectados à terra e aos ciclos naturais. Conflitos existiam, mas eram resolvidos sem destruição massiva. Isso mudou quando Azazel e seus irmãos transmitiram conhecimento proibido às comunidades humanas. O uso de ferramentas avançadas transformou radicalmente as sociedades. As armas mudaram a dinâmica social, dando poder aos ambiciosos e cruéis. Vilarejos tornaram-se fortalezas. Relações entre tribos se corroeram em conflitos constantes por recursos e controle. A paz foi extinta. Pequenas comunidades foram substituídas por um estado de conflito perpétuo, onde os fortes impunham sua vontade. O impacto dos vigilantes não foi apenas físico. Ensinamentos de astrologia e magia alteraram a percepção humana sobre o mundo. Os céus deixaram de ser reflexo da glória divina e tornaram-se mecanismos a serem manipulados para fins próprios. Altares de sacrifício, antes dedicados ao Criador, foram preenchidos com oferendas a divindades feitas à imagem dos homens, reflexo de seu orgulho e desejo de controle. No centro dessa transformação estavam os nefilins, gigantes gerados por vigilantes e mulheres humanas. Esses seres combinaram a força angelical com a natureza corrupta dos homens e tornaram-se instrumentos de opressão. Desde o nascimento, demonstraram fome insaciável, física e emocional. Consumiam vorazmente os recursos da terra, deixando os homens à beira da fome. Não se contentavam em saquear alimentos, também tiravam vidas. Relatos de sua brutalidade espalharam-se rapidamente. Governavam com mão de ferro e tinham prazer na violência. Organizavam lutas mortais entre humanos para entretenimento, observando de tronos de pedra enquanto sangue era derramado. Mulheres eram capturadas, escravizadas ou forçadas ao casamento, perpetuando ciclos de sofrimento e desespero. Lendas falam de um nefilim particularmente temido, um gigante cuja estatura e crueldade aterrorizavam cidades inteiras. Ele comandava ataques a aldeias, exigindo tributos de comida e sacrifícios humanos para apaziguar sua ira. Sua sombra se projetava sobre os campos como presságio de morte. Os homens, impotentes diante de seu poder, não tinham escolha senão obedecer. A cada geração, a humanidade afastava-se ainda mais de seu propósito original: viver em comunhão com Deus, cuidar da terra e refletir sua glória. Agora, essa relação sagrada estava quebrada. Em vez de buscarem o Criador,
os homens se curvaram diante dos nefilins e das divindades inventadas que os observadores haviam introduzido. O amor ao próximo foi substituído pela ganância e pela traição, e laços familiares outrora sagrados sucumbiram ao peso da opressão e do medo. Até mesmo aqueles que tentaram se manter justos se viram cercados por um mundo que os impelia à escuridão. Os ensinamentos divinos que antes os guiavam desapareceram, e os homens do início dos tempos foram substituídos por rituais pagãos e práticas abomináveis. As crianças cresceram sem conhecer a bondade, aprendendo desde cedo que a sobrevivência exigia força e astúcia, não fé ou justiça. A própria terra começou a refletir essa corrupção. O que antes fora um paraíso vibrante e cheio de vida, agora estava desgastado pelo abuso e pela negligência. As águas cristalinas foram poluídas, os campos devastados, e os animais que outrora viviam pacificamente ao lado dos humanos retornaram temerosos e agressivos. Toda a criação parecia clamar por libertação, aguardando o momento em que o Criador interviria para restabelecer a ordem. Dos céus, os anjos fiéis observavam com tristeza e espanto o mundo que haviam jurado proteger desmoronar. Os vigilantes, que antes eram seus irmãos, agora eram agentes do caos. A destruição causada por suas ações não apenas corrompeu a humanidade, mas também desonrou o propósito para o qual foram criados. Em seu orgulho, os observadores trouxeram ao mundo um caos que deveria refletir a perfeição divina. Entretanto, mesmo em meio a essa escuridão, um vislumbre de esperança permanecia. Enoque, o homem justo que andou com Deus, continuava intercedendo pela humanidade. Embora o mal parecesse onipresente, Enoque sabia que o julgamento divino era iminente e que Deus não permitiria que sua criação permanecesse nesse estado indefinidamente. Enquanto os homens lutavam para sobreviver em um mundo cheio de violência e opressão, os planos divinos para restaurar a justiça estavam em andamento. Os dias dos vigilantes e de seus filhos estavam chegando ao fim. A corrupção que haviam semeado seria arrancada e a humanidade teria uma chance de recomeçar. Mas primeiro, o julgamento precisava acontecer. Seria um julgamento que mudaria tudo. A história ficaria para sempre gravada em meio ao caos e à corrupção que envolveram o mundo pré-diluviano. Nesse cenário, um homem se destacou por sua pureza e retidão. Enoque, o sétimo patriarca desde Adão. Enquanto a humanidade afundava cada vez mais no abismo da decadência, Enoque permaneceu firme em sua devoção ao Criador, caminhando dia após dia em obediência e comunhão com Ele. Sua fidelidade rara em seu tempo levou Deus a escolhê-lo para uma missão singular, uma tarefa que transcenderia os limites da terra. Como testemunha e mensageiro dos mistérios celestiais, o chamado de Deus chegou a Enoque em um momento de grande desespero para a humanidade. Os gritos dos oprimidos e o clamor da própria terra alcançaram os céus e a paciência divina se aproximava do limite. Era necessário um mensageiro para entregar o aviso final aos observadores e aos homens. Alguém digno da tarefa de entrar na presença celestial e retornar para falar com autoridade. Enoque foi escolhido não por força ou sabedoria terrena, mas por sua humildade e fé inabalável em meio a um mundo corrupto. Durante momentos de meditação e oração, os céus se abriram diante dele e uma voz poderosa o chamou pelo nome. Deus falou diretamente com Enoque, revelando seu plano: julgar os anjos caídos e restaurar a ordem na criação. Ele foi encarregado de entregar aos observadores a mensagem do julgamento iminente. O primeiro sinal de sua missão foram as visões que começaram a atingi-lo, tanto em sonhos quanto desperto. Por meio dessas revelações, Enoque contemplou realidades do reino celestial, um domínio além da percepção humana. Ele viu o funcionamento do cosmos, o movimento das estrelas, as águas e as câmaras dos tesouros divinos, onde a chuva, o granizo e o orvalho
aguardavam o momento de descer à terra. Enoque também contemplou os anjos, seres de luz fiéis, puros e obedientes ao Criador. Entre eles, distinguiu Miguel, comandante dos exércitos celestiais, Rafael, o curador, e Gabriel, mas nem todas as visões eram de glória. Enoque testemunhou o abismo, onde os vigilantes caídos seriam aprisionados, envolvidos por correntes de fogo, aguardando o tormento eterno resultante de sua traição. Enquanto caminhava pelos campos em oração, Enoque foi envolvido por um redemoinho de luz. Sem aviso, viu-se subindo além das montanhas e nuvens, entrando em um reino de magnificência indescritível. Ali, tempo e espaço pareciam se dissolver, tudo impregnado da presença divina. Anjos fiéis o receberam e o conduziram por 7 céus, cada um mais glorioso que o anterior. Por fim, Enoque alcançou o trono divino, um lugar impossível de descrever com linguagem humana. Deus estava sentado em majestade, cercado por luz mais intensa que 1000 sóis, enquanto serafins e querubins cantavam louvores eternos. Enoque se prostrou, tomado de reverência, mas Deus falou com ele diretamente, instruindo-o sobre sua missão: levar o aviso divino aos vigilantes. O julgamento era iminente. Os anjos caídos seriam lançados no lugar onde permaneceriam acorrentados até o dia do juízo final, assim como os nefilins. A prole corrupta seria destruída e a terra seria purificada dela. Deus também instruiu Enoque a lidar com a violência e a injustiça que haviam sido semeadas. Sua missão era lembrar aos vigilantes o propósito para o qual haviam sido criados. Sua rebelião não apenas corrompera a humanidade, como também desonrara o seu lugar como guardiões da criação. Agora chegara o fim da misericórdia, e não haveria escapatória do castigo merecido. Quando Enoque retornou à terra, carregava consigo não apenas a mensagem de Deus, mas também a autoridade de alguém que estivera em sua presença. Seu rosto irradiava uma luz impossível de ser ignorada, e sua voz ressoava com a certeza de quem havia visto a verdade. Mesmo assim, Enoque sabia que sua tarefa não seria fácil. Os vigilantes, dominados pelo orgulho, haviam fechado seus corações à obediência, e convencê-los do erro seria monumental. Ainda assim, Enoque iniciou sua missão viajando pela terra em busca dos anjos caídos para entregar-lhes a mensagem divina. Sua coragem e devoção o impulsionavam, pois sabia que a salvação da humanidade dependia de sua fidelidade ao chamado de Deus. Enquanto isso, os céus aguardavam, prontos para executar o julgamento que transformaria a criação e marcaria o início de uma nova era. Enoque, portador da mensagem divina, percorreu a terra em busca dos vigilantes, anjos caídos que outrora haviam desafiado os desígnios do Criador. Banhados pela luz do céu, agora viviam escondidos, cientes de que sua transgressão não passara despercebida, embora ainda exercessem poder sobre a humanidade por meio de seus ensinamentos e dos nefilins. No fundo de seus corações, sentiam o peso da condenação iminente. Nesse contexto, Enoque, revestido de autoridade divina, apresentou-se perante eles. Senjasa, líder dos guardiões, reuniu seus irmãos em um conselho num vale escondido, longe dos olhos dos homens, cercado pela sombra das montanhas e pela escuridão do pecado que os envolvia. Os vigilantes se reuniram para discutir seu destino. Senjasa, que havia liderado a rebelião, temia que a mensagem de Enoque representasse uma ameaça direta ao seu poder. Ao seu lado estava Azazel, seu braço direito, principal responsável pela corrupção da humanidade por meio do conhecimento proibido. A reunião foi tensa. Alguns vigilantes, ao ouvirem as palavras de Enoque, começaram a questionar suas ações. Embora o orgulho os impedisse de admitir abertamente, uma semente de dúvida germinou dentro deles. E se o julgamento fosse inevitável? E se a ira de Deus, a quem conheciam desde a criação, estivesse prestes a cair sobre eles?
Semjasa falou primeiro, com voz firme e cheia de orgulho. Defendeu suas decisões, argumentando que os vigilantes não haviam feito nada além de compartilhar com os homens o conhecimento que lhes pertencia como seres criados à imagem de Deus. Segundo ele, não haviam cometido transgressão, mas sim empoderado a humanidade. Por que haveríamos de ser punidos? Declarou, lançando um olhar de desdém aos irmãos. Não engrandecemos nós a criação ao compartilhar nosso conhecimento? Azazel, o mais ativo na corrupção direta da humanidade, permaneceu em silêncio por um instante antes de intervir, sua voz profunda, carregada de ironia. O julgamento que temes, disse ele, não encontra eco no conselho divino. Deus é misericordioso, mas ele também é fraco. Se devemos cair, cairemos como reis, não como servos suplicantes. Essas palavras dividiram os guardiões. Alguns, inspirados pela postura desafiadora de Azazel, expressaram intenção de resistir ao julgamento, pois submeter-se significava admitir erro e o orgulho não permitia. Entretanto, outros começaram a considerar a possibilidade do arrependimento. Sabiam que haviam desobedecido ao propósito para o qual foram criados e que a condenação divina era justa. Mesmo assim, nenhum deles ousava enfrentar Semjasa e Azazel, cujos carismas dominavam a reunião. No auge da disputa, Enoque deu um passo à frente. Seu porte sereno e sua mirada luminosa eram um lembrete vivo do poder e da justiça de Deus, em contraste com a escuridão que rodeava os vigilantes. Sem elevar a voz, mas com autoridade inquestionável, proclamou: Escutai, filhos do céu, pois trago uma mensagem do Altíssimo. Vossos atos corromperam a terra e desonraram vosso propósito. Tomastes esposas humanas, gerastes uma descendência abominável e ensinastes aos homens o que não deveriam saber. Por isso, o Criador vos julgará. Sereis acorrentados nas profundezas do abismo até o dia do juízo final. E vossos filhos, os nefilins, perecerão no dilúvio que purificará a terra. O silêncio se espalhou entre os vigilantes. As palavras de Enoque pareciam lâminas cortando a falsa segurança que haviam construído. Alguns baixaram a cabeça, incapazes de sustentá-lo com o olhar diante de tamanha pureza. Outros, liderados por Semjasa e Azazel, reagiram com indignação. Quem és tu para nos falar assim? Exclamou Semjasa, olhos ardendo de ira. És apenas um homem, um mortal incapaz de compreender os desígnios do céu. E Azazel, sorrindo com desprezo, acrescentou: Tuas palavras são vazias, Enoque. Se o Altíssimo quisesse destruir-nos, já o teria feito. Seu silêncio apenas voltaremos ao céu quando quisermos, e ninguém poderá impedir-nos. Apesar do desafio, Enoque não se abalou. Olhou para os vigilantes com tristeza e compaixão, consciente de que seus corações estavam endurecidos pelo orgulho. Trouxe-vos a mensagem de Deus, disse por fim. Aceitá-la ou ignorá-la é escolha vossa. Mas lembrai-vos, o julgamento virá, e não haverá lugar onde possais esconder-vos. Com essas palavras, Enoque se retirou, deixando os vigilantes mergulhados em conflito. Alguns começaram a questionar o caminho escolhido. A maioria, porém, cega pela soberba, decidiu resistir. Enquanto isso, Enoque regressou ao seu povo, sabendo que cumprira sua missão e que o destino dos vigilantes agora estava nas mãos de Deus. O conselho chegou ao fim, mas a decisão de ignorar o aviso selou o destino deles. Do céu, Deus observava os corações endurecidos dos que haviam sido criados como guardiões da humanidade. A paciência divina, que permitira aos observadores exercer o livre-arbítrio, chegara ao limite. O tão aguardado julgamento finalmente começaria, trazendo a justiça ao mundo. A voz implacável de Deus ressoou através de Enoque, que recebeu uma revelação final em visão celestial. O Criador proferira a sentença contra os vigilantes que abandonaram seus deveres.
por terem traído seu propósito, seriam banidos. Sua rebelião, mais do que um ato de desobediência, havia colocado em risco a própria criação. Portanto, seu castigo seria exemplar, uma lembrança eterna de que nenhum ser, nem mesmo o mais elevado entre os anjos, está acima da justiça divina. Retornando aos homens, Enoque proclamou com voz solene a condenação do Altíssimo. Vós, sentinelas, sereis acorrentados no abismo, um lugar escuro, sem retorno, onde permanecereis até o julgamento final. Vossa luz se extinguirá e conhecereis o peso da rebelião. A terra será purificada e vossos filhos, os nefilins, serão destruídos pelo dilúvio. Nada do que criastes sobreviverá ao julgamento de Deus. A sentença foi executada rapidamente. Anjos fiéis, liderados por Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, desceram à terra como portadores da vontade divina. Esses seres, que haviam se mantido firmes em sua lealdade a Deus, confrontaram os vigilantes com a autoridade que estes não podiam desafiar. Um a um, os anjos caídos foram subjugados com correntes celestiais forjadas com fogo eterno e luz divina. Essas correntes envolviam seus corpos. Eram indestrutíveis, feitas para mantê-los imóveis no abismo, onde a escuridão eterna seria seu único consolo. Os observadores, que antes tinham liberdade para percorrer os céus e a terra, agora eram prisioneiros de seu próprio orgulho. O abismo, lugar de tormento eterno, foi aberto. Aquele espaço escuro e ilimitado se estendia além da compreensão humana. Os guardiões foram lançados ali. Seus gritos de desespero ecoavam no vazio. Sua queda não foi apenas física, mas espiritual. Sua luz celestial se desvaneceu e a glória que outrora ostentavam foi substituída por trevas. Entre todos os observadores, Azazel foi apontado como o mais culpado, o maior vilão. Embora Semjaza tivesse liderado a rebelião, Azazel havia introduzido o ensinamento mais corruptor. Ensinou os homens a forjar armas, transformando a terra em campo de batalha perpétuo. Foi ele quem revelou segredos que levaram à idolatria, magia e profanação da criação divina. No julgamento, Deus declarou que Azazel seria separado até mesmo de seus irmãos caídos. Enquanto os outros observadores sofriam no abismo, Azazel seria confinado em um lugar especial de tormento, onde as chamas jamais se extinguiram, mas a dor jamais cessaria. Que as montanhas o escondam, disse o Altíssimo, e que seu nome seja aviso para todos os que desafiarem minha vontade. Miguel, comandante dos exércitos celestiais, executou a ordem com precisão. Azazel foi acorrentado e enterrado profundamente sob a terra, onde permaneceria até o dia do julgamento final. Seu castigo não foi apenas físico, mas espiritual. Uma lembrança constante das vidas que destruiu e da corrupção que semeou com os vigilantes. Aprisionados e sepultados, iniciou-se a criação para a purificação final. Os nefilins, filhos dos anjos caídos, ainda vagavam pela terra, semeando violência e opressão, mas seu tempo também estava contado. Deus decretara que um dilúvio varreria a terra, exterminando toda a corrupção e dando à humanidade a chance de recomeçar. Enoque, ao testemunhar esses eventos, compreendeu a magnitude do plano divino. Embora a justiça de Deus fosse severa, também estava imbuída de misericórdia. O julgamento não era apenas punição, mas um ato de restauração. Livre da influência dos observadores, a humanidade teria a oportunidade de retornar ao propósito original para o qual fora criada. O julgamento dos observadores tornou-se aviso eterno para todos os seres celestes e terrenos. Nenhum poder, por maior que seja, está acima da lei divina. Os sentinelas, que outrora brilhavam com a luz do céu, agora jaziam nas profundezas do abismo, acorrentados por sua própria rebelião. Azazel, cujo orgulho o levara a corromper os homens, tornou-se símbolo das consequências de desafiar o Criador.
A terra, embora ainda enfrentasse o dilúvio, começava a respirar novamente. A opressão imposta pelos nefilins estava chegando ao fim, e a humanidade, embora marcada pelo pecado, teria a oportunidade de se redimir. Enoque, fiel à sua missão, prosseguiu caminhando com Deus, testemunha dos mistérios celestiais e portador da esperança divina. Seu papel como escriba e profeta foi lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a justiça e a luz prevalecem. A corrupção semeada pelos guardiões transformara a terra em lugar irreconhecível, um mundo onde violência e injustiça reinavam. Os ensinamentos proibidos dos anjos caídos e a opressão brutal dos nefilins destruíram a harmonia que Deus havia estabelecido. A humanidade, criada à imagem do Criador, estava presa em ciclo de pecado e destruição, incapaz de salvar-se por si mesma. Deus, que pacientemente observara a decadência, chegou ao ponto decisivo. Sua justiça, que jamais dorme, exigia ação. A pureza da criação precisava ser restaurada e o mal derrotado. A corrupção desencadeada pelos observadores e seus descendentes seria purificada. Foi então que o Criador decretou o julgamento final, o dilúvio universal. A raiz desse julgamento estava ligada às ações dos vigilantes e seus filhos. Esses anjos caídos haviam desobedecido aos mandamentos divinos, corrompendo homens e criação. Os gigantes nefilins, nascidos da união entre vigilantes e mulheres humanas, eram manifestação viva dessa corrupção. Enormes em estatura e força, não apenas impunham sua vontade, mas também destruíam recursos, deixando fome e desolação em seu rastro. A violência era tão grande que o sangue derramado parecia clamar aos céus. A justiça divina não podia permitir que essa linhagem corrupta continuasse. A conexão entre as ações dos vigilantes e a necessidade do dilúvio era evidente. A terra precisava ser purificada. Em sua sabedoria, Deus revelou a Enoque seu plano de purificar a criação em um só ato. O dilúvio não seria apenas destruição, mas oportunidade para a humanidade recomeçar. Enoque, sabendo que seu tempo na terra estava chegando ao fim, transmitiu essa mensagem a seu descendente Noé, homem justo que encontrara graça aos olhos de Deus. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma estrutura gigantesca projetada para preservar vidas. Ela seria refúgio não apenas para Noé e sua família, mas também para as espécies animais que ainda existiam. A tarefa de Noé não era fácil: ser salvo para repovoar a terra após o julgamento. Ele enfrentou o desprezo e o ridículo de seus contemporâneos, que haviam afundado em corrupção e não acreditavam no julgamento iminente. Enquanto isso, o decreto de Deus contra os nefilins ficou claro. Não haveria lugar para eles na nova criação. As criaturas nascidas da transgressão dos observadores representavam tudo aquilo que havia dado errado na interação entre o celestial e o terrestre. Seus dias estavam contados e o dilúvio seria o seu fim. Quando chegou o dia do dilúvio, as águas começaram a cair do céu e a jorrar das profundezas da terra. A destruição foi implacável, cobrindo montanhas e vales, devastando cidades e povos e silenciando o clamor de um mundo corrupto. Os gigantes nefilins, que governaram com mão de ferro, se viram impotentes diante do poder de Deus. Seu tamanho e força, outrora considerados invencíveis, não puderam salvá-los do julgamento divino. Alguns relatos antigos narram como os nefilins tentaram resistir escalando as montanhas mais altas ou construindo abrigos em lugares elevados, mas as águas implacáveis os alcançaram. Seus corpos, tão grandes e imponentes, foram arrastados pelas correntes, e sua linhagem foi completamente extinta. Aqueles que haviam sido símbolo de orgulho e opressão tornaram-se agora uma lembrança da soberba que precede a queda. Os homens que haviam seguido os nefilins e se corrompido com seus ensinamentos também pereceram no dilúvio.
Apenas Noé e sua família, que obedeceram às instruções de Deus, sobreviveram. A arca, flutuando sobre as águas, tornou-se símbolo da misericórdia divina, mesmo em meio ao julgamento. Quando as águas do dilúvio finalmente retrocederam, a terra emergiu renovada. Os restos da antiga corrupção haviam sido apagados e a criação estava pronta para começar de novo. Deus fez um pacto com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal desse pacto, colocou um arco-íris no céu, um lembrete eterno de sua misericórdia e fidelidade. A purga dos Nefilins marcou o fim de um capítulo escuro na história da humanidade. Sua queda não foi apenas um ato de justiça, mas uma lição para as gerações futuras. Deus demonstrou que, embora sua paciência seja grande, Ele não permitirá que a corrupção e a injustiça dominem para sempre. A humanidade, sob a liderança de Noé e sua família, tinha agora a oportunidade de reconstruir sua relação com o Criador e cumprir o propósito original para o qual fora criada. Entretanto, a história dos vigilantes e dos nefilins não seria esquecida. Seus atos e seu julgamento tornaram-se advertências eternas, transmitidas através das gerações, como lembrança das consequências de desafiar a Deus. Embora os nefilins tenham perecido, suas sombras permaneceram presentes nas lendas e temores dos homens. Um eco de um tempo em que o celestial e o terreno colidiram com resultados devastadores. Em meio a uma época marcada pelo julgamento e pela renovação, uma figura ergueu-se como exemplo de fidelidade e justiça: Enoque, o homem que caminhou com Deus. Enquanto a humanidade sofria as consequências do dilúvio e o mundo começava a reconstruir-se, Enoque permaneceu como testemunho vivo da comunhão entre o terreno e o divino. Sua vida, dedicada à obediência e ao cumprimento da vontade do Altíssimo, alcançou um clímax extraordinário, quando Deus lhe concedeu um destino único, transcendendo os limites da mortalidade. Enoque havia passado anos como profeta e mensageiro, enfrentando os vigilantes, proclamando o julgamento de Deus e guiando os homens em meio à corrupção. Apesar das dificuldades e dos perigos, nunca desviou sua visão do eterno. Sua comunhão com Deus era tão profunda que as Escrituras o descrevem da seguinte forma: E Enoque caminhou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Um dia, enquanto Enoque meditava sobre os mistérios divinos, uma luz celestial o envolveu. Anjos desceram do céu, cercando-o com cânticos de beleza sobrenatural. Foi então que o Criador o chamou à sua presença, não para morrer como os homens, mas para ascender ao reino celestial. Esse ato foi um reconhecimento de sua fidelidade inabalável e um prêmio por sua vida de justiça. A ascensão de Enoque não foi uma simples transferência física. No processo, seu corpo mortal foi transformado. O que antes era carne e osso tornou-se revestido de luz e glória. Enoque tornou-se um ser celestial, livre das limitações da mortalidade, e sua essência alinhou-se completamente aos propósitos divinos. Em sua nova forma, recebeu um nome e um propósito que transcendiam sua existência terrena: Metatron, o escriba celestial e príncipe. A partir dessa posição, tornou-se o intermediário entre o humano e o divino, uma ponte entre o céu e a terra. Metatron foi dotado de profundo conhecimento e acesso aos mistérios do cosmos. Sua nova existência era dedicada a registrar cada ato, pensamento e palavra ocorridos na criação. Como escriba de Deus, era responsável por manter um registro eterno dos julgamentos divinos, das orações dos homens e dos decretos que emanavam do trono celestial. Além disso, sua transformação lhe conferiu posição única entre os anjos. Embora não fosse como eles em origem, Metatron foi elevado à hierarquia superior, permanecendo ao lado do trono divino, irradiando a glória do Criador. Era testemunho vivo da possibilidade de redenção e elevação para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Como Metatron,
Enoque assumiu um papel crucial nos céus, mesmo após o fim de sua vida terrena. Sua ligação com a humanidade permaneceu intacta. Ele era o mediador entre Deus e a humanidade, levando as súplicas e os clamores da criação ao Altíssimo. Sua posição lhe permitia interceder pela humanidade, agindo como protetor espiritual e guia em tempos de confusão. Metatron também serviu como testemunha de cada julgamento proferido por Deus. Tudo era registrado por sua mão, garantindo que nada se perdesse no vasto fluxo da existência. Ele também foi encarregado de preservar os segredos dos céus, que somente seriam revelados nos tempos designados pelo Criador. Em seus novos deveres, Metatron não diminuiu sua compaixão pela humanidade, mesmo sendo agora um ser celestial. Seu coração permaneceu conectado àqueles que buscavam a Deus em meio às provações. De sua posição nos céus, trabalhou incansavelmente para guiar e proteger os homens, lembrando-lhes sempre que o caminho da obediência conduz à comunhão com o Eterno. A ascensão de Enoque marcou um momento sem precedentes na história da humanidade. Sua vida, que havia sido exemplo de justiça, tornou-se agora lembrança eterna das recompensas de caminhar com Deus. Sua transformação em Metatron não refletia apenas a glória do Criador, mas também a possibilidade de a humanidade participar do divino. A figura de Metatron perdurou nas tradições sagradas como símbolo de mediação, luz e justiça. Enquanto os homens olhavam para os céus em busca de orientação, sabiam que um dos seus havia sido levado para lá, unindo os mundos com um propósito eterno. Seu nome, Enoque, continuou a ser pronunciado como lembrete de que mesmo em um mundo corrupto, a fidelidade a Deus é fundamental. Ela podia elevar alguém a alturas inimagináveis, assim como Enoque, agora Metatron, continua a servir o Criador nos céus, escrevendo os infinitos capítulos da história divina e lembrando à humanidade que o caminho da justiça conduz a uma glória que transcende o tempo e o espaço. O dilúvio universal purificou a terra da corrupção semeada pelos vigilantes e pelos nefilins, inaugurando um novo começo para a humanidade. Noé, sua família e as criaturas que sobreviveram na arca desembarcaram em uma terra renovada, livre da influência direta dos anjos caídos. Mas, embora houvessem sido destruídas as estruturas visíveis da corrupção, os ecos dos ensinamentos proibidos não desapareceram completamente, nem dos corações dos homens, nem dos fragmentos de conhecimento que restaram. Ali foram semeadas as sementes de futuros desafios. A família de Noé, agora os únicos habitantes da terra, recebeu a responsabilidade de repovoá-la. Deus renovou sua aliança com a humanidade, prometendo que nunca mais enviaria um dilúvio para destruir tudo. Como sinal desse pacto, o arco-íris foi colocado no céu, eterna lembrança da misericórdia divina. Noé, homem justo e grato, ergueu um altar e ofereceu sacrifícios em gratidão pela salvação que ele e os seus haviam recebido. A família recebeu um novo começo, trazendo consigo um período de simplicidade e devoção. As gerações que seguiram Noé trabalharam para reconstruir a vida desde a base, dedicando-se à agricultura, criação de gado e tarefas que sustentaram sua existência. Por um tempo, a humanidade pareceu voltar a caminhar em harmonia com Deus, recordando o julgamento que havia caído sobre a terra e o preço da desobediência. Entretanto, nem tudo havia sido arrastado pelas águas do dilúvio. Embora os vigilantes tivessem sido aprisionados e os nefilins destruídos, o conhecimento que possuíam e haviam transmitido aos homens não desapareceu completamente. Esses ensinamentos sobreviveram, transmitidos de geração em geração na forma de tradições, lendas e práticas. As técnicas de trabalho com metais, astrologia e rituais mágicos permaneceram nas sombras, ocultos, mas não esquecidos. Em certas culturas,
Esse conhecimento começou a ressurgir, frequentemente ligado a práticas de adoração a falsos deuses, refletindo antigos ensinamentos dos anjos caídos. A arte da guerra ensinada por Azazel continuou a evoluir. A humanidade, após desfrutar de relativa paz, voltou a vivenciar conflitos e divisões. As ciências ocultas que os observadores haviam introduzido como ferramentas de controle e poder também se tornaram parte de culturas emergentes. Embora essas práticas tivessem a intenção de manipular eventos, de fato, distanciaram os homens do Criador, levando-os a confiar em forças externas e em seu próprio entendimento, em vez de em Deus. A idolatria, consequência direta desses ensinamentos, ressurgiu como praga espiritual, afetando até mesmo aqueles que ainda lembravam as lições do dilúvio. À medida que as gerações cresciam e se espalhavam pela terra, os ecos dos observadores manifestaram-se de diferentes maneiras em culturas antigas. Em diversas sociedades surgiram mitos e histórias sobre seres divinos que teriam descido do céu para interagir com homens. Essas histórias, frequentemente distorcidas pelo tempo e pelas interpretações humanas, refletiam fragmentos da história dos vigilantes e de seus ensinamentos. Na Mesopotâmia, Egito e outras civilizações emergentes começaram a surgir símbolos e práticas que pareciam remontar aos ensinamentos dos anjos caídos. As pirâmides e os zigurates, construções que apontavam para o céu, eram ecos do fascínio pelas estrelas e pelos segredos celestiais que os observadores haviam transmitido. Os deuses dessas culturas eram frequentemente retratados como poderosos e terríveis, possuindo características que lembravam os gigantes, fortes e dominantes como os nefilins. Também surgiram variantes destrutivas dessas culturas, sistemas de conhecimento que buscavam controlar o ambiente e prever o futuro. A astrologia, que havia sido o ensinamento corrupto dos observadores, institucionalizou-se em diversas civilizações, influenciando calendários, rituais e decisões políticas. Armas e ferramentas avançadas, outro legado dos anjos caídos, facilitaram a expansão de impérios, mas também intensificaram conflitos entre homens. Embora os guardiões tivessem sido derrotados e aprisionados, sua influência continuou a reverberar ao longo da história da humanidade. Seu legado não foi apenas de destruição, mas também um aviso. Culturas que adotaram seus ensinamentos frequentemente experimentaram declínio e queda, lembrando às gerações posteriores as consequências de se desviar do caminho de Deus. Noé e seus descendentes tentaram manter viva a memória do dilúvio e as lições que ele ensinou. Transmitiam oralmente histórias da justiça divina e da misericórdia do Criador, formando a base das tradições religiosas que guiariam a humanidade nos séculos vindouros. No entanto, conforme os homens se afastaram dos ensinamentos originais e começaram a reinterpretar essas histórias, adaptando-as às suas próprias necessidades e desejos, a humanidade pós-dilúvio viveu sob a sombra de um conhecimento que não deveria ter existido. Revelou-se uma luta constante entre a lembrança de seu propósito original e as tentações dos ensinamentos proibidos. Mesmo que o dilúvio tivesse purificado a terra, a batalha pela alma da humanidade continuou. Uma luta entre a obediência ao Criador e a atração pelas forças que outrora levaram o mundo à ruína. Nas civilizações atuais, marcadas por avanços tecnológicos e conhecimento que transformam continuamente a maneira como os homens interagem com seu ambiente, ressoam ecos de um passado antigo. Os ensinamentos enigmáticos e proibidos dos observadores, embora condenados ao esquecimento devido ao julgamento divino, parecem ter deixado vestígios que perduraram ao longo dos séculos. Enquanto as sociedades modernas celebram sua engenhosidade, é inevitável refletir sobre as possíveis influências que possam ter surgido daquelas ciências ocultas ensinadas pelos anjos.
A humanidade vivenciou um aumento sem precedentes em seu domínio sobre o mundo físico. Da Revolução Industrial à Era Digital, os avanços na tecnologia, na medicina e na exploração do cosmos permitiram conquistas que, em outra época, teriam sido consideradas milagrosas. Porém, por trás dessas conquistas, alguns veem paralelos perturbadores com os ensinamentos atribuídos aos vigilantes. Azazel, um dos principais culpados pela corrupção antes do dilúvio, ensinou os homens a trabalhar com metais, criando armas e ferramentas que transformaram a sociedade primitiva. Hoje, a metalurgia e a engenharia são pilares fundamentais do desenvolvimento humano, mas também da guerra e da destruição. A capacidade de criar tecnologia avançada, de caças a armas nucleares, relembra aqueles dias em que os homens aprenderam a forjar espadas e lanças sob orientação de anjos caídos. Outro exemplo é a astrologia e sua evolução nas ciências espaciais modernas. Os vigilantes introduziram os homens ao conhecimento das estrelas, ensinando-os a interpretar o movimento dos corpos celestes. Embora a astrologia moderna tenha sido substituída pela astronomia e pelas ciências da cosmologia, estas permitiram à humanidade explorar os confins do universo. A busca por vida em outros planetas e as tentativas de compreensão das origens do universo levantam a questão: até que ponto esse conhecimento reflete um legado dos vigilantes? A tecnologia atual, que combina inteligência artificial, biotecnologia e exploração quântica, parece confundir as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Segundo alguns estudiosos, esses desenvolvimentos poderiam ser reminiscentes das ciências proibidas mencionadas em textos antigos. Por exemplo, a inteligência artificial busca replicar a capacidade cognitiva humana, paralela às tentativas dos observadores de manipular e transformar a humanidade à sua imagem. A manipulação genética, um ramo do avanço da biologia moderna, também gerou debates sobre os relatos da descendência nefilim dos observadores. Descrevem uma hibridização entre o celestial e o humano, formando paralelo perturbador com experiências modernas que buscam alterar ou melhorar características humanas. Esses avanços prometem resolver problemas médicos e científicos, mas também levantam questões éticas sobre os limites do conhecimento humano. As ciências ocultas que antes estavam relacionadas ao contato direto com os observadores encontraram novos contextos. A popularidade do misticismo, da magia cerimonial e de práticas espirituais na era moderna evoca um conhecimento que, segundo a tradição, se originou de anjos caídos. Em algumas culturas, essas práticas são consideradas ferramentas para conectar pessoas com o transcendental, mas suas raízes evocam a influência daqueles que outrora corromperam a humanidade. Por meio de textos esotéricos, mitologias e tradições ao redor do mundo, fala-se de seres que desceram do céu para interagir com homens. Essas histórias são recorrentes. Embora diferindo em detalhes, apresentam semelhanças com as histórias dos vigilantes. Na mitologia suméria, os vigilantes, como os Anunnaki, são descritos como divindades que transmitiram conhecimento avançado aos homens. Nas tradições gregas, os titãs e os gigantes compartilham características com os nefilins, seres poderosos nascidos da união entre o divino e o humano. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, apresentam anjos caídos como guardiões que, ao transgredirem os limites divinos, se tornaram fonte de conhecimento corruptor. Essas histórias serviram de inspiração para inúmeras interpretações esotéricas que veem nos observadores não apenas rebeldes, mas portadores de um conhecimento que transcende a compreensão. Nas tradições ocultistas modernas, esses seres são frequentemente reinterpretados como instrutores da humanidade, uma visão que ignora as consequências desastrosas de sua influência original. A humanidade moderna
em sua busca constante pelo progresso, encontra-se em um ponto de virada. Os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram conquistas incríveis, mas também levantaram dilemas éticos que remetem às lições do passado. Até que ponto é prudente buscar conhecimento que não seja totalmente compreendido? Talvez as falhas dos vigilantes sejam um alerta contra a arrogância de desafiar os limites estabelecidos pelo Criador. O legado dos vigilantes, embora em grande parte esquecido, parece encontrar eco nas decisões e desafios da humanidade. Os paralelos contemporâneos entre as ciências modernas e os ensinamentos dos anjos caídos são um lembrete de que o conhecimento, por si só, não é bom nem mau. Seu uso é guiado pela moralidade e pela obediência a princípios divinos, determinando se se torna uma ferramenta de construção ou um catalisador da destruição. Enquanto os homens se aventuram no futuro, devem olhar para o passado com discernimento. As histórias dos observadores e sua queda não são apenas avisos ancestrais, mas guias atemporais que incitam a humanidade a buscar sabedoria e justiça, em vez de se deixar seduzir pelo poder e pela arrogância. Nesse equilíbrio reside a esperança de que o legado dos anjos caídos não seja perpetuado, mas superado, para que a humanidade possa caminhar finalmente em harmonia com o propósito para o qual foi criada. Em meio às sombras da história dos vigilantes, dos nefilins e da corrupção que levaram a humanidade à beira da destruição, uma verdade maior brilhou com luz inextinguível. O propósito de Deus não podia ser frustrado. Embora o juízo e a justiça divina tenham se manifestado por meio do dilúvio e da queda dos anjos caídos, o Criador não abandonou a humanidade. A história, tecida com os fios da redenção, revelou que, mesmo no caos, Deus mantinha aberta uma porta para a reconciliação. Desde os dias de Enoque até os tempos posteriores ao dilúvio, a humanidade carregou as consequências do pecado e da corrupção. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, jamais deixou de estender sua mão aos homens. O pacto feito com Noé, simbolizado pelo arco-íris, foi promessa de que nunca mais um juízo tão devastador cobriria a terra. Esse pacto não apenas assegurava a sobrevivência física da humanidade, mas também prefigurava um plano maior para restaurar a relação entre Deus e seu povo. Os relatos dos vigilantes e dos nefilins não são apenas advertências, mas lembretes de que a justiça de Deus sempre se equilibra com seu amor. Embora os anjos caídos tenham sido julgados e os homens corruptos tenham perecido no dilúvio, os justos, como Enoque e Noé, foram preservados, simbolizando a esperança de um futuro renovado. Esse padrão, repetido ao longo da história bíblica, apontava para um ato de redenção supremo que reconciliaria toda a humanidade com seu Criador. A plenitude dessa promessa de redenção se cumpriu séculos depois, quando Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Em Jesus, a humanidade encontrou o Salvador que carregou o pecado do mundo, restaurando a conexão rompida entre os homens e Deus. Sua vida, morte e ressurreição foram o cumprimento do plano divino para redimir não apenas os descendentes de Noé, mas toda a humanidade. O sacrifício de Cristo restabeleceu o que havia sido perdido desde a queda de Adão e as transgressões dos vigilantes. Enquanto esses anjos caídos trouxeram corrupção ao impartir conhecimento proibido e desviar os homens, Cristo trouxe vida eterna ao oferecer-se como o caminho para o Pai. Através de seu sangue derramado na cruz, a humanidade obteve a oportunidade de ser lavada do pecado e de caminhar novamente em comunhão com Deus. Nesse ato supremo, também se encontra a promessa de um juízo final, onde toda a criação será restaurada completamente. Os vigilantes, encarcerados no abismo, enfrentarão o julgamento definitivo e a humanidade terá a oportunidade de escolher entre a luz e a escuridão, entre a redenção em Cristo
ou a separação eterna de Deus. Enoque, cujo caminhar com Deus o levou à imortalidade celestial, permanece exemplo poderoso para a humanidade. Sua vida de obediência e comunhão com o Criador serve como testemunho de que é possível permanecer íntegro, mesmo em um mundo corrupto. Ele não apenas viveu em meio à corrupção, como também a confrontou diretamente, proclamando ousadamente o julgamento de Deus. Sua ascensão ao céu, sem experimentar a morte, é lembrete de que aqueles que permanecem fiéis serão recompensados além do que este mundo pode oferecer. A figura de Enoque simboliza a possibilidade de transcender as limitações humanas por meio da graça divina. Embora tenha vivido em tempos de grande escuridão, sua vida demonstra que a luz da justiça pode brilhar mesmo nos momentos mais sombrios. Enoque é modelo para aqueles que buscam caminhar com Deus, lembrando-lhes que a fidelidade ao Eterno sempre triunfa sobre as tentações e corrupções temporárias. A história dos vigilantes, dos nefilins e da humanidade antediluviana não termina com a destruição, mas com a redenção. Por meio de Cristo, a humanidade tem a oportunidade de superar as divisões e os pecados que marcaram sua história desde o início. Pela fé, os homens podem alcançar a esperança da comunhão eterna com seu Criador, restaurando o propósito para o qual foram feitos. A promessa de redenção, que ressoa até a modernidade, permanece como mensagem profundamente relevante. Os homens ainda enfrentam tentações semelhantes às ensinadas pelos observadores. Busca por poder, conhecimento ilimitado e autonomia à parte de Deus. A graça oferecida por meio de Cristo é suficiente para superar essas influências, guiando a humanidade rumo a um futuro onde prevaleçam justiça e paz. Que a figura de Enoque brilhe como testemunho de esperança, e Cristo como a suprema realização dessa esperança. Ela garante que a história da humanidade não está condenada a repetir os erros do passado. Por meio da fé, da obediência e da comunhão com Deus, a humanidade pode caminhar rumo a um destino glorioso, repleto de luz, justiça e vida eterna. A história de Enoque e dos anjos caídos nos deixa lições profundas sobre justiça divina, redenção e esperança. Da corrupção antediluviana ao sacrifício de Cristo, que restaurou nossa conexão com Deus. Essa narrativa nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre promessa de renovação e salvação para aqueles que buscam o Criador. Se você gostou deste conteúdo e gostaria de explorar mais histórias como esta, convido-o a se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações. Confira nossos próximos vídeos e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário abaixo com suas ideias, perguntas ou tópicos de interesse. Sua opinião é muito importante para nós e será levada em consideração no futuro. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela história de Enoque e dos anjos caídos. Vejo você no próximo vídeo.